Olá, tudo bem? Este é o podcast Aconteceu Comigo e eu sou Ira Croft. Um programa onde lemos, comentamos e contamos histórias de mistérios, casos insólitos, causos, aqueles causos sem explicação que acontecem comigo, acontecem com você e acontecem muito, muito mesmo com o nosso convidado deste programa. Aguenta aí, viu? Estamos aqui no estúdio R1 Space, em parceria com o grupo R1 aqui no World Trade Center, São Paulo. Quer gravar o seu podcast aqui? Dá um toque que a gente faz o meio aí com vocês. É muito bom mesmo. Mas bom mesmo são histórias, não é mesmo? Bem, aproveite, pega sua água, afague seu gato, afague seu doguinho, prepara bem o coraçãozinho, porque neste programa, aqui, o medo, a porta bate. E para contar histórias, para contar o seu aconteceu comigo, os seus aconteceu comigo, eu chamei aqui Vinícius, mais conhecido dos íntimos como Venâncio, do podcast Magicando e da Penumbra Livros. Tudo bem, Vinícius? Tudo maravilhoso, Ira. Ai. Eu gosto muito do Aconteceu Comigo. Ai, Escuto adoro. sempre nas madrugadas insônias e tô muito feliz de estar aqui gravando. Melhor horário, não é? Em vídeo, chique demais, Ai, que chique. né? Olha só, gente. Agora a pessoa pode ver Impressionante. gente no YouTube, no Spotify, em outros agregadores. Adorei. Gostoso, né? Isso quer dizer que se aparecer algum encosto aqui, as pessoas vão ver também, né? Será? É, depende, né? Se a câmera fosse térmica, era garantido, né? Olha aí. Adorei, hein? Mas e aí, Vinícius? Primeiro fala um pouquinho da Penumbra, do Magicando, quem não conhece, pra quem tá chegando agora. Então, galera, quem não me conhece, primeiro, não tá perdendo muita coisa, né? Segundo, eu tô sempre lá no podcast Magicando, que é o podcast vizinho do Mundo Freak, do Aconteceu Comigo e tal. Tá dentro do mesmo guarda-chuva de programas maravilhosos, onde a gente fala de magias e capirotagens e ocultismos, né? Eu faço parte da mesa fixa e eu trabalho na Penumbra Livros, onde a gente lança livros de capirotagem, que são bastante interessantes. Então eu recomendo que você, se não conhece e tem interesse, dá uma procuradinha aí, que talvez você se arrependa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ai, valeu demais. Bem, Vinícius, eu vou começar aqui com uma história de um ouvinte. Eu vou ler essa história aqui pra gente, tá? Aí depois a gente comenta o que você acha. Vamos aproveitar até seus conhecimentos dos livros ocultos pra ver se eles nos esclarecem. Bora. Ou talvez não, né? Porque não esclarecer também é bom, né? É, às vezes é melhor não esclarecer do que forçar um esclarecimento, né? É verdade. E aí depois vamos ouvir a sua história também, hein? Que é pra isso que você tá aqui. Bem, vou ler aqui a história. Bem, a história que eu vou ler, ela se chama Bilocação. Ah, é um tema que eu adoro também. Também gosto. Nossa, é muito legal. Poxa. Meu nome é Ricardo e eu sou de Curitiba. Eu sou muito fã desse podcast desde 2019 e gostaria muito de compartilhar uma experiência que me ocorreu quando eu era um jovem de 12 anos. Ah, Ricardo, obrigada, tá? Obrigada por curtir o programa, por nos acompanhar, por enviar a sua história e contar um pouquinho do que aconteceu com você. Naquela época, eu morava em um terreno com uma casa nos fundos que meus pais alugavam. Um dia, fui convidado por um menino que morava lá na rua para jogar videogame. Quando eu estava entrando na casa, eu olhei para trás e notei que havia alguém na garagem, de mãos dadas com uma criança que estava indo em direção ao portão. Reconheci a pessoa como sendo minha mãe, mas não sabia quem era a criança. A cena durou cerca de uns 3 segundos. 3 segundos. Olhou, fez assim, né? Ué, mãe. Mas meio longe, assim, Mas meio né? longe, né? Mas não tão longe, porque é garagem, né? Não é assim 2, 3 vezes. Tá. Depois de 3 segundos, as figuras se perderam, né? E eu deixei para trás. Um detalhe importante é que a minha mãe havia saído para resolver algumas coisas na rua.
E no terreno, apenas o menino da casa dos fundos e eu estávamos presentes ali naquela situação. Então ele achava que era a mãe dele, mas não podia ser, né? Talvez sim, talvez não. Ela estava pra rua. Uhum. No entanto, não dei muita atenção ao que vi e entrei na casa porque eu queria jogar videogame. Justo. Tá certo. Algum tempo mais tarde, quando eu estava em casa, minha mãe chegou e fui cumprimentá-la. Perguntei sobre quem era a criança que estava com ela quando a vi na garagem mais cedo. Ao que ela respondeu: "Você tá ficando doido, menino? Que criança? Acabei de chegar em casa. Não tava com criança na rua?" Ih, rapaz. Na época, não pensei muito sobre o ocorrido. Mas após aprender sobre casos de bilocação e ouvir muito o Mundo Freak Confidencial, comecei a pensar que o que aconteceu comigo foi um desses casos. Quando conto a história hoje em dia, algumas pessoas, alguns amigos próximos, dizem acreditar por já terem passado por situações semelhantes. Puxado, hein, Guilherme? E aí, hein? E assim, a bilocação, por mais que seja uma coisa fantástica, ela explicaria por que que a mãe dele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas não explicaria quem é a porcaria da criança. Quem que é? Então, Né? assim, ele deu como nome de bilocação, né? Porque ele foi buscar alguns conhecimentos rasos, que eu digo sem ofender, tá, Ricardo? Tipo, internet, você vai ver, foi ouvir o podcast. Mas também não dá pra saber que é uma bilocação, Ricardo. Poderia ser qualquer outro ser. Podia até ser uma projeção mesmo da mente dele, né? Tipo, ela não precisava estar fisicamente em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele Mas tem podia aquela ter visto sensação. ela. Mas quem era aquela criança, né? E a criança? Nossa. O AJ esteve... Será que a criança era ele? Então... Porque assim, se a pessoa pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, supondo, né? Supondo. Lógico que a gente está trabalhando com suposições aqui. Supondo que a bilocação seja uma coisa real. Nesse paradigma, a pessoa está presente em um lugar e está presente em outro. Ao mesmo tempo. E se for ao contrário, tiver em 2 tempos no mesmo lugar? Ah, por causa da idade, né? Isso é estranho, isso é diferente. Porque a bilocação, baseado nos meus conhecimentos cinematográficos de assistir filme de terror, de ver bilocação apenas nos filmes de terror, nunca vi realmente, gente, não sei. Mas assim, quando você vai ver em filmes, são sempre ao mesmo tempo, né? A mesma idade, a mesma roupa, né? Algumas diferenças. Tanto é que você percebe a diferença entre os bilocados por algumas coisas. Um fuma, outro não. Um bebe água, outro não. Mas a roupa e idade é a mesma. Algo de estranho com Natália. Algo estranho. Então, olha os olhos, olha os olhos. Mas eu nunca tinha visto um caso que poderia ser... Acho interessante ser ele mesmo. Mas tá a idade diferente. Então, mas é que ele já foi criança. Sim. Pô. Tem essa possibilidade aí. Ó, Assim, normalmente, quando eu escuto falar de casos de bilocação, são em momentos muito importantes, muito emocionais na vida da pessoa, né? Seja um momento em que a pessoa passou por um acidente, ou no momento em que a pessoa tá quase morrendo no hospital, alguma coisa assim. Esses são os momentos que a gente escuta mais relatos, né? Os fofossustas que a gente sempre vê aí. É verdade. Sei lá, minha avózinha querida tava no hospital, não sei o quê, mas eu vi ela bebendo água na cozinha de casa e tal. Aí depois o telefone tocou e... Isso não é uma coisa que aconteceu comigo, tá, gente? Mas é um tipo de história que se repete com bastante frequência. Aqui no Mundo Freak bastante. E isso é uma forma de bilocação, né? Aham. E é sempre no momento que seja emocionalmente relevante. Será que a mãe dele estava passando por alguma coisa? Ela falou que estava no trabalho, né? Aham. Será que ela passou por um perrengue muito nervoso assim no trabalho? E aconteceu Sei isso? lá, o moleque não era criança, não quis ficar enchendo a cabeça dele com um perrengue que ele não ia poder ajudar? Ricardo, acho que você devia ter mandado um pouquinho mais de informações pra gente poder conspirar um pouquinho mais, né? Pensar um pouquinho mais. Porque acho que tá meio nebuloso no sentido de saber um pouquinho mais sobre isso, né? Nem tanto pelo fato que aconteceu comigo, mas depois, o que a mãe falou, né? Os sentimentos deles, Se isso voltou a acontecer em alguma ocasião. Então. Mas, pô, isso que você falou do fofossusto,
eu não tinha parado para pensar como uma bilocação. Porque a gente pensa automaticamente em espiritualidade, Uhum. né? No sentido de aquilo que a priori é natural para a gente já pensar. Um corpo morreu, saiu dele a alma, o espírito. E aí, eu tô dizendo o que eu achava. Não seria uma bilocação. Aí seria, um espírito saiu do corpo. Mas, teoricamente, seria uma bilocação. Eu acho que tem pouca diferença entre esses dois fenômenos, na real. Que sensacional. Agora eu vou ficar prestando atenção nisso, hein? Porque a não ser que a gente tenha como mensurar a materialidade de uma determinada aparição, a princípio ela é uma projeção, né? Sensacional. Porque isso violaria de um jeito muito agressivo as leis da física, assim. Eu tô mais propenso a acreditar que isso é um fenômeno psíquico do que um fenômeno material. O mesmo objeto com a mesma massa, com os mesmos átomos, ocupar dois espaços diferentes no mesmo tempo é um negócio não que eu é tenho possível, né? Fisicamente não é possível. Então, a gente já viu tanta coisa esquisita nessa vida, verdade, né, Ira? É verdade. Eu sou meio reticente em dizer que uma coisa é impossível. Impossível é uma palavra muito dura. Mas eu acho que é muito difícil. Eu tô mais propenso a acreditar que é uma coisa da cabeça. Ou uma projeção. Ou espírito. Mas, sei lá, impossível. Impossível não é. Impossível ficar rico para quem não nasce herdeiro. Isso é meio que quase 100%, então, tá? é quase 100%. Porque ainda existe a Mega Sena. A Mega Sena, exatamente. Se ainda existe assim. Mas acho que é o mais próximo de certeza que a gente pode ter. Mais fácil a certeza que ninguém vai ficar rico do que a certeza de que se existe ou não vida após a morte. Olha aí. Né? Poxa. Obrigada, Ricardo. Mas então, Vinícius, como estamos aqui também para ouvir o seu Aconteceu Comigo, vamos ouvir o seu Aconteceu Comigo? Ira, tem umas histórias escabrosas, viu? Eu tenho certeza. Eu te digo que eu tenho que escolher a dedo, assim, o que eu vou contar, porque tempo é limitado, né? Mas aconteceu uma coisa super recente comigo, isso aconteceu ontem, de madrugada. Na madrugada de ontem pra hoje. Extremamente recente. Mais recente que isso não tem. Tecnicamente, Só se o fantasma passar aqui entre a gente, né? Estamos gravando, aí sim. Vou contar pra você, vou contar um pouquinho do pano de fundo, assim, dos personagens envolvidos pra dar um contexto, né? Pra não ser um negócio maluco. Primeiro eu queria falar do meu avô, seu Djalma. Seu Djalma era uma figuraça, Ira. Você não tem noção. Assim, ele era tão figura que a galera da família muitas vezes nem gostava muito dele, assim. Porque ele era assim, pensa na família média, cidadão de bem, saca? Meu avô era fora desse rolê, assim, ele não era cidadão de bem. Meu avô era o típico malandro carioca, saca? Sei. Andava com 2 armas, porque uma era pouco. Meu Deus! Uma na cintura e uma na meia, pra caso desarmassem ele ainda ter reação. Bicho ruim, vivia arrumando briga. Bicho ruim. Jogador de cassino. Mas não tem cassino no Brasil. Não tem cassino no Brasil, colega? Quem disse? Nunca deixou de ter. Já trabalhei em um, inclusive. Essa era a profissão dele. O sustento da família vinha do cassino. Talvez daí tenha vindo o meu fascínio com jogos, não sei. E assim, uma coisa muito curiosa do meu avô é que apesar dele ser essa figura boêmia da noite, de andar armado, de jogos, prostitutas, ele conheceu a minha avó Drasta, né? Não é minha avó, a mulher com quem ele se casou depois, no cordão do Bola Preta. Assim, era muito do balacobaco. E o meu avô gostava... Carioca cultura, né? E ele gostava, num ambiente familiar, de agraciar a todos com suas performances musicais. Meu avô aparecia com muita frequência tocando um cavaquinho. E assim, meu avô gostava muito de tocar. Ele era, no fim da vida, já velho, né? Ele era seresteiro. Ele ia, não sei se a palavra certa é conferência, mas ele ia em reuniões de seresteiros. Ele viajava para isso. Pegava a fusquinha dele e ia. Levava a minha avó Drasta junto. Não, gostava muito do bagulho. E do nada, assim, sei lá, tava a família jantando. Meu avô, ele não morava com a gente, tá? Mas ele brotava de vez em quando. E aparecia com seu cavaquinho tocando Copacabana, princesinha do mar. E assim, ele não era um grande tocador, mas ele cantava muito bem. Ele era muito afinado. Tal. Então, ficou mais registrado na minha cabeça o cantar dele do que o tocar. Mas assim, o tempo passou, eu era criança nessa época que ele aparecia do nada tocando e tal.
a galera não gostava muito porque não prestava atenção na parte boa, que era ele cantando. Prestava atenção na parte ruim, que era ele tocando. E eu sei que ele sabia várias músicas, porque afinal de contas o velho ia nas coisas de seresta, tá? Ele gostava. Mas ele, dentro de casa, só tocava duas. Que era Copacabana. Ele cantava Boemia, aqui me tens de regresso, no Calbizão. Essas duas que ele cantava. Beleza. Aí, o tempo passou, o velho morreu. As circunstâncias em que ele morreu foram muito curiosas. Que foi... Ele jogava profissionalmente em cassino. Obviamente, ele não era 100% honesto nos jogos dele. Porque não tem como você ser honesto num jogo de azar e fazer desse seu sentido, seu sustento da sua família, saca? Então o velho fazia as pilantras dele. Eu não sei dizer quais. Ele nunca falava sobre isso. Mas o fato é que meu avô morreu numa briga de bar depois de tentar roubar no carteado de um malandro em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Seu avô era doido, aos 92 anos, sei lá. Nossa, 92, mano. 92, eu imagino já o velho. Carioca Cultura. Com né, em outros tempos, né, com aquele terninho muito de samba, de época no Rio de Janeiro. Mas ele morreu já era mais recente. Ele morreu talvez 2008, 2010. Ah, tá bem recente. Já com outra Eu vestimenta. acho que ele tava, tipo, com a camisa de botão, manga curta, aberta até o umbigo. Ó, bicheiro! Uma sandália de couro. De couro, nossa, muito boa, né? E uma bermuda de botão, saca? Provavelmente era esse figurino. Possivelmente com um bonezinho do banco XPTO, sabe? Bonezinho, caneta aqui de um lado, cigarro do outro, carteira de cigarro amassado aqui. Mas não, é o Starter Pack. Não fuma, mas tá aqui. Aí, essas foram as condições em que ele morreu. Aí, beleza. Aí, depois que ele morreu, assim, rola umas condições familiares, né? Que meu pai já não se dava muito bem com ele na época que ele morreu. Então, o que sobrou de herança foi dividido entre os irmãos e tal. E a única coisa pessoal do meu avô, que ficou com meu pai, foi o cavaquinho dele. Que ele tocava as musiquinhas lá da família. Então. Que já tava todo mundo cansado. Só que assim, meu pai não tem talento musical nenhum e simplesmente não tocou o cavaquinho. Ele deixou o cavaquinho se desfazendo. Pô, e é um símbolo emocional. Beleza. Pô, o símbolo familiar de vocês, né? Mas assim, eu entendo o lado do meu pai, né? que ele já não ligava muito pro pai dele quando ele morreu e tal, né? Então pra que vai ficar dando moral pra uma pessoa que você não curte tanto, né? É verdade, seu avô era controverso ali, né? E meu pai... Mas eu seria amiga do seu avô. E meu pai tocava violão. Não tocava cavaquinho, mas tocava violão. Então, pra ele aprender seria um pulo, né? Mas não quis mesmo. Então o cavaquinho ficou lá esquecido durante muito tempo. Corta para dezembro do ano passado, recente. Meus pais decidiram mudar pra cá, pra São Paulo. Meus pais são do Rio, né? Decidiram mudar pra São Paulo. E eu fui lá pro Rio ajudar com a mudança. Eu ajudei a encaixotar as coisas. Então meu pai teve um AVC recente, minha mãe tinha recém feito uma cirurgia no olho. Então o burro de carga era eu. Eu que tinha que pegar todas as coisas que tinha na casa, encaixotar e tal. Aí nesse processo de arrumar as coisas e tal, olhei o cavaquinho do meu avô, tive um monte de lembrança assim, isso aqui é o cavaquinho que o avô tocava e tal. Muito maneiro. Eu gosto do instrumento, acho legal. Não tenho talento musical nenhum, mas eu gosto de música, né? Achei muito maneiro aquilo. Falei, mãe, vou ficar com esse cavaquinho pra mim. Lá, pega, seu pai não toca e tal. Beleza. Né? Aí eu peguei, mas o bicho tava detonado, né? Que ficou largado, né? Aí ficou pra mim. A gente ficou muito envolvido nesse rolê de mudança tal nos últimos meses. E não quero datar o vídeo, mas foi poucas semanas atrás. As coisas assentaram, eu peguei aquele resto de cavaquinho. As coisas assentaram que você disse o da dia a mudança, dia, né? Tal, do dia a dia. Mas isso. aí não teve nada sobrenatural nesse tempo. Nada. Né? Só quando ele morreu, aí ok, vida que segue, todo mundo. Isso. Até anos se passaram, mais de 10 anos aí de cavaquinho abandonado. Ah, tá. Então por isso que ele tava bem deteriorado. Bem detonado, Entendi. Ele tava, tipo, algumas peças de madeira estavam quebradas, as cordas estavam arrebentadas, tava faltando peças, as cravilhas estavam faltando. Por 10 anos é bastante tempo mesmo, né? E tava super empoeirado. Tava muito ruim, a situação bem crítica. Aí,
quando as coisas se assentaram, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse cavaquinho, vou levar num luthier pra fazer uma manutenção da hora, ficar novinho, né? Vi seu tweet, isso eu vi. Pedi ajuda no Twitter, Eita, vi. recebi ajuda. Legal, maneiro, luthier, né? twitteiro, hein? Não, foi Aí ele uma indicou. ouvinte nossa, Melhor ainda. né? Que falou, esse cara aqui é onde meu namorado leva pra fazer manutenção de guitarra. Falei, show, é lá que eu vou, perto de Isso casa. mesmo. Foi lá. Fizemos lá, tal, o serviço. O negócio ficou pronto faz talvez uma semana. Aí, assim, correria, né? Ficou pronto dia de semana, lascou-se, né? Trabalhando e tal. E eu passei todos esses últimos dias olhando pra ele, falando, pô, queria dar uma tocada, mas assim, não manjo nada. Eu tenho que dar o primeiro passo, que é sempre o mais difícil, né? E eu sempre olhava pro cavaquinho e falava, mano, vou tocar, mas não é hoje. Não é hoje. Aí corta pra madrugada passada. A gente tá num sábado hoje, então a madrugada passada foi de sexta pra sábado. É alguma data especial, Não, assim, nada? Nada demais. Tá. Então... Mas é um dia que eu pude dormir até mais tarde. Ficar acordado até mais tarde e dormir até mais tarde, por consequência. Mas não era especial no sentido familiar, não tinha nada. Nada. Né? Não foi aniversário de morte, essas coisas, né? Nada. E nem você estava esperando nada desse tipo, Também né? não. Aí estava eu e Dona Lívia, minha querida esposa, deitadinhos na cama, aconchegados com nossos cachorrinhos. Semana de frio, de madrugada fria. Debaixo do cobertorzinho. Lívia lendo o livrinho dela, eu lendo o meu livrinho. 3 horas da manhã, que é a hora do capeta. Eita, é mesmo, hein? Quando, o que acontece? Assim, a gente dorme no nosso quarto, o apartamento é relativamente pequeno, a gente dorme no quarto, a porta fica aberta para os cachorros poderem circular livremente, né? Mas tava tudo fechadinho, silencioso, sim, né? Madrugada. Silêncio total. Aí o cavaquinho, eu arrumei um lugarzinho para ele na sala, um lugar de destaque, assim, na estante. Mas ele tá no alto, assim, não tá encostando em nada, tal. Daqui a pouco, 3 horas da manhã, o som. A desgraça do cavaquinho tocou sozinho. Meu Deus! E não foi tipo, sei lá, uma corda que... Não, foi... Que mexeu com a contração da madeira no frio. Sim. Não, foi tipo como se uma pessoa tivesse pegado e dado uma paletada, assim. Em todas as cordas. E vocês não tem nem gato pra dizer que foi o gato que passou. A gente tem cachorro, mas os cachorros estavam com a gente na cama. Não, e o cachorro fica no chão. Fica no chão. Né? Poderia ser o gato, sabe? Mas assim, até podia ser o cachorro que esbarrou na estante. Mas não, mas fez... Fez turulum. Eita. Aí eu olhei pra Lívia, o Lívia olhou pra mim. A gente se olhou assim, em silêncio. Ninguém falou nada. Eu desliguei meu Kindle, ela desligou o celular dela. Ficamos dois de braços cruzados, Fingiram olhando que não pra tava cara acontecendo nada. Você lembra aquele quadrinho do Sandman, do monstro marinho? Que quem passou pela situação do monstro marinho não fala sobre isso? Eu tô aqui falando. Mas na hora foi exatamente isso. Tipo, um olhava pra cara do outro olhava pra cara do outro. Os dois sabiam o que tinha acontecido. E é isso, mano. E você não teve nem curiosidade de ir lá na sala? Aí, 3 horas da madrugada fria? Não é medo, não. A Lívia olhou pra mim e falou, você não vai lá olhar se foi uma barata que esbarrou? Eu falei, Lívia, eu até posso levantar e ver se a barata esbarrou, mas eu não tenho como olhar o passado. Se ela esbarrou, ela já esbarrou, ela não tá mais lá. Mas eu iria assim, né? Pô, já tem toda a essência, a energia, toda a história do seu avô ali. Não só no objeto. Tipo, você passou dias olhando pro objeto, pensando. Tinha acabado de ser consertado, depois de décadas ali, escangalhado. Então, aí eu acho que no momento assim, agora eu vou ser bem esotérica, espiritualista, no sentido de, você tá olhando pro objeto e, meu avô. Você não pensou em nenhum momento, vou lá ver se meu avô chegou? Não sei, acho que não. Na hora eu falei, caralho. A única explicação pra isso é o demônio, né? Você foi pro demônio. Não, mentira, não foi o demônio, tô zoando. Mas eu pensei, cara, você é espírito, né? Não, e você não foi ver, poderia ser o demônio também, sabe? Deixa eu provocar o Vinícius e a Lívia só pra ver se eles estão medo. Tem altas histórias de demônio tocando violão, né? Então... Será que eu sou o próximo Robert Johnson? Então, eu ia falar, seu avô. Olha seu avô foi um Robert Johnson? Não, porque ele não tocava direito. Não, então ele não cumpriu o pacto, né? Ele não cumpriu com a parte dele. Porque tem tudo a ver. Músico, boemia, noite. Morte em circunstâncias esquisitas. Morte em circunstâncias estranhas. Encruzilhada no Rio de Janeiro, é o que não falta. E principalmente encruzilhada com trabalho. É o que não falta. Ainda mais em Vigário Geral. Só que aí seu avô, ele, né...
já que você falou que ele não tocava, né? Não cumpriu a parte dele. Ele achava que tocava. Na cabeça dele, ele tocava pra caramba. Ele veio te dar um toque, Vinícius. Ó, não, Vinícius, você é o próximo. Eu não consegui a parte, você vai. Que B.O. agora, hein, Ira? Porque o máximo que eu toco é um pouquinho de piano e tal. O instrumento de corda eu não manjo nada. Não, o máximo era você achando que era só o demônio, né? 3 horas da manhã é só o demônio. Mas Na assim... verdade, seu avô lá, querendo te passar um negócio que você não queria e que ele não sabia, mas querendo te passar, sabe, familiar? Vai lá, meu neto, faça o que eu não consegui, se torne um músico. E você... Ih, caralho, e agora? E não vai ser nessa família. Vai ser difícil aí. Na hora eu pensei assim, cara, se isso aí for meu avô, assim, pra quem trabalha com os ocultismos, existem procedimentos a serem feitos na hora que uma coisa não desejada aparece, né? Sim. Você pode fazer um banimento, você pode fazer um exorcismo, você pode fazer um monte de coisa. O ouvinte que não sabe do que eu tô falando, são procedimentos que você faz pra botar pra correr alguma influência indesejada naquele espaço. A gente pode dizer, para quem não sabe, o que popularmente, né? As limpezas de descarrego que igrejas fazem, centros, né? Centros espíritas, né? O que... Diferente do ocultismo no sentido de se fazer, mas a mesma intenção, limpar o ambiente, né? Uma defumação, uma coisa isso. E assim, eu tenho condição de fazer qualquer parada dessa com o conhecimento que eu tenho. Não é tirando onda, é que isso é uma coisa simples de fazer. Mas eu pensei, mano, eu quero botar meu avô pra correr. Não quero, né? Não quero. Pô, mas e se ele tivesse trazendo essa missão? Aí eu boto pra vamos conversar, hein, vó? Vamos conversar. Passar B.O. é fogo. Passa os macetes de roubar no carteado, pô. Em vez de passar B.O. Né? Porque isso também, né? Ó, isso é um outro assunto, mas ao mesmo tempo tem a ver, né? Fofossustos é muito comum aqui no programa. É comum também fofossusto justamente com avós, pais e avós, que eu acho que são assim, é uma relação sanguínea direto, né? Pais, avós, irmãos. E que, mesmo vivos, a gente já tem um certo feeling, né? Aquelas pessoas que sentem, nem todo mundo, ou às vezes a gente não presta atenção, mas tem uma relação familiar. E essa relação familiar, ela é além do sangue. E aí, o fofossusto, geralmente acontecem as coisas íntimas. Íntimas é isso, a pessoa ir na casa, a pessoa ir se despedir. Sim. Vejo comum essa sua situação de fofossusto. Mas também é meio comum, isso não só no Brasil, mas diversas etnias, lugares e religiões, o morto deixar uma quest pros vivos, né? Isso desde até mesmo enterrar, né? Porque as pessoas, né, gente, enterrar é caro, fazer velório, chato, tudo isso. É trabalhoso, é cansativo. É cansativo. Então, o ideal é a gente deixar pronto. Na minha casa mesmo, a gente tem um pacto de todo mundo deixar pronto, né? Mas isso também seria uma quest, né? Desde resolver a parte física, quanto essas quests, nessas missões espirituais, né? Ai, não falei com tal pessoa, entregue aquela mensagem. Ou isso, né? Pô, eu não consegui meu sonho, segue meu sonho, meu neto. Mas achei muito maneiro isso. Esse é o único objeto pessoal que eu tive do meu avô, a única lembrança que eu tenho dele. Ele não tem uma foto do meu avô. Meu pai tem, se eu pedir pra ele, eu acho lá. Mas eu não tenho nada do meu avô. A única coisa que eu tenho é o cavaquinho. Eu parei pra pensar mais nele durante esse último tempo. Ter um cuidado pro objeto e tal. E agora acontece isso. Eu acho que isso não é por acaso. Com certeza não. O cavaquinho, o seu avô em cima, seu espírito. Vai, neto, pega. Pega, vamos tocar. Muito bom. Aí você já não queria quando tava vivo, agora que tá morto. Mas fica aí, vó. Mas eu sempre gostava do meu avô. A galera da minha família torcia o nariz pra ele, porque olhando com os meus olhos de adulto hoje, eu vejo que ele era um adulto inconveniente, cara. Entendi. Ele era um velho chato, festeiro, saca? Né? Você falou, né? Ele enchia o saco de sacanagem, sabe? Ai, sei. Ele azucrinava minha mãe, sabe? Sei. Ai, meu Deus. Ele era aquele tio muito do chato. Pavê full hard, né? Entendi. Então... Tá no sangue, né? Tá no sangue. Carioca Cultura. Bom demais. Ai, que demais, Vinícius. Pô, demais a sua história. Eu sei que você tem várias pra voltar aqui no programa. Até falei pro Vinícius, se der tempo a gente contar 2. Se não der, você conta uma, guarda a outra, gente. A outra. Essa aqui, a fofossusto, é engraçado. A outra já dá mais um
um medinho, né? Mas eu já combinei com o Vinícius que ele vai voltar aqui para gravar um próximo programa. Como diz Adorei o Magal, saber. me chama que eu vou. Ah, tarará. Adorei ouvir que você é fã do Aconteceu Comigo. Opa. Você já tinha me falado outras vezes que você escutava e tal, né? Todo mundo magicando, mas é gostoso ouvir que pessoas ainda mais com conhecimento ocultista. Eu adoro, Mas eu ouço as topíssimo. histórias e fico julgando. Aqui eu não julgo não, tá, Eu gente? julgo, eu julgo. É, porque você mexe com Porque essas o coisas. meu Myers-Briggs é INTJ. E esse joga de julgador, desgraçado. Ó, uma vez a Lívia gravou, eu também vou voltar a gravar com a Lívia, viu, gente? Duas pessoas que tiveram um perfil muito parecido e enriqueceu muito o programa com conhecimento, que não foi eu que fazia isso. Que uma dessas pessoas foi a Lívia, que ela participou pra gente ler e ela já foi explicando várias coisas, sabe? Isso foi muito interessante. Então, provavelmente você volte para contar. A Lívia, mas aí pra julgar eu prefiro a Lívia, porque a Lívia não vai julgar igual você, ela vai falar. Não, eu não julgo aqui, Isso, né, no isso. programa. Aham. Eu julgo quando eu tô ouvindo. E você, ouvinte, que está ouvindo... Você, ouvinte, também julga. A gente sabe. Ouvindo, assistindo esse programa, né? Você tá aí julgando, ou não é real, ou não é real. Assim, eu tomo assim, já aconteceu da gente receber algumas histórias, pouquíssimas, assim, mais de 100 programas, três histórias que eram contos que alguém queria passar para frente. Tá. Entendi, mas a história, ela era tão literalmente, gramaticalmente, tão bem contada que parecia um poema e a gente foi procurar na internet achando. Entendi. Sabe? Mas a pessoa nem precisava ter feito isso. Ela poderia enviar a mesma história dela, sabe? Agora, em termos de acreditar em tudo e julgar, né, tudo que as pessoas fazem. Claro que não são todas as histórias que eu acredito que aconteceram daquele jeito, tal. Aí eu parto do princípio de acreditar que aquilo que ela viveu foi real. Eu parto desse mesmo princípio, Né? que inclusive era uma coisa que era falada nos Aconteceu Comigo antigo, né? No começo tinha esse Isso, a gente explicava disclaimer mais. aí. Mas eu parto desse mesmo princípio quando eu tô ouvindo. Eu acredito que a pessoa passou por aquela experiência. Isso. Então, às vezes, poderia alguma coisa comprovar? Pode. Sei lá, queimou a luz bem na hora e era numa outra quadra e a pessoa não sabia, tal. Mas o medo que ela viveu, a impressão que ela teve, aquilo que ela viu, mesmo que seja projetado, foi real. Foi real. Também parto disso. E claro que tem os exageros, né, gente? Eu acho que os exageros, os aumentos, né? Os aumentos de história, eu acho que isso faz parte da gente, como ser humano, como sociedade. E o exagero, às vezes, não é só uma coisa, não é só um instrumento de narrativa. Às vezes a pessoa sentiu aquilo de forma exagerada. Sim, eu acho que sim. Eu exagero. Normal. Eu me permito sentir exagerado, assim. Opa, claro. Né? A gente é humano, né? A gente não é robô. Então... Não é gostoso, né? É gostoso. Tanto é que, para quem escuta esse programa, é exatamente isso, né? A gente tem muitos ouvintes céticos que não acreditam em nada, ouvintes céticos, assim, que apenas questionam. Mas escuto, me manda mensagem, galera me manda mensagem. Meu, que história, olha isso, essa sensação. Você vê como é importante, né? A gente contar a troca de sensações. E aí, pra mim, algo que eu tenho falado mais, porque antes a gente falava mais isso, não aconteceu comigo. Hoje eu já falo algo que me acrescenta mais, porque são muitos anos, né, já fazendo isso, no sentido de eu não só estou ouvindo as emoções que ela viveu, mas eu me sinto como se a pessoa abrisse a porta da casa dela e tá me contando uma intimidade. Porque igual você começou, lá na minha casa, aí você já me contou, nem todo mundo gostava muito do meu avô, porque ele aprontava. Isso é uma intimidade da sua família, né? Então, tirando todo o mistério, ainda assim eu tô conhecendo, eu tô aqui imaginando um pouco. Você falou, meu avô era meio malandro, eu já imaginei ele de terninho, aqueles terninho creme. Próprio Agostinho Carrara. Super! Exatamente. E, pô, é legal, mano. E gostei de saber também do Blaine. Eu ia lá saber. Se acontecer isso de novo, Vinícius, vai lá na sala ver. Quando eu for te visitar, eu vou levar o cavaquinho. Por favor. Mas é que talvez eu não veja, mas se você ver, vai lá ver pra comprovar. É você, vô! Vô, você! Por via das dúvidas, deixa um beijo pro seu Djalma aqui. Viu? Olha aí. Obrigada, viu, Vinícius? Foi muito legal sua participação. Muito carinho e amizade. Temos muitas coisas, né? Obrigada por estar aqui. Você que está nos acompanhando,
Obrigada, você que ficou até aqui. Já deixa aí seu comentário. Conta pra gente se você já teve alguma experiência assim parecida como essa do Vinícius. Quer gravar o seu podcast? Lembre-se, hein? Chama a gente. Vem aqui no estúdio R1, do Grupo R1. Um lugar excelente, gostoso. Se você vai ver espírito ou não, não sei. Se vê, me chama porque eu quero saber. Nunca vi nada aqui não, hein? Não viu, né? Mas já viu na minha casa. Na sua casa já. Deixa aí seu tchau, seu recadinho pra pessoa que quer seguir, saber da Penumbra, lançamentos. Isso aí, galera. Obrigado por terem ouvido. Espero voltar aqui. Por favor. Isso não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Mas se você Vou quiser mandar o meu avô na sua casa. Vai achar muito legal. Quem quiser ver as palhaçadas que eu falo e as prévias dos meus causos de terror aí, eu tô no Twitter com o @Piráticos137. Os Piráticos com U. Trabalho na Penumbra Livros em todas as redes e tô no Magicando também, na mesa fixa. Escute a gente falando de capirotagem lá no Magicando com CK. Isso mesmo. Bom demais. Vou deixar um spoiler aqui pra você, vou deixar um spoiler pra quem tá assistindo também. Que, breve, né? Mesmo a gente gravando esse programa, mas ele vai dar tempo de sair na data. A gente vai ter um Aconteceu Comigo ao vivo com o rolê do Kleber. Então você imagine, as histórias vão ferver. Vai ser maravilhoso. Boa, quero. Obrigada mais uma vez, Vinícius. Obrigada a você que ficou até aqui e até o próximo programa.